Nosso tema hoje, como vocês todos já viram, é como ser santo e integralmente humano, ou colocando isso numa perspectiva comunitária, como ser santos e integralmente humanos. E se vocês prestaram atenção àquilo que introduz o nosso tema na apostila que cada um de vocês ganhou e tem aí nas mãos, nós iniciamos falando do assunto, tocando na problemática antiga do docetismo. Vocês se recordam, os que já estudaram isso em algum lugar, seja por via de um texto teológico, seja numa comunidade, numa igreja que tenha tido preocupação de falar sobre os problemas, as heresias que habitavam o contexto das cartas do apóstolo Paulo? Então, seja como for, os que já tiveram esse tipo de ligação, certamente já ouviram falar acerca do docetismo. O docetismo era uma aplicação da filosofia grega gnóstica à perspectiva da fé cristã. O transfundo das cartas do Novo Testamento tem muito a ver com uma resposta cristã ao problema do gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia grega que postulava uma dicotomia, ou seja, uma dualidade, uma separação entre os mundos, material de um lado e espiritual do outro, dizendo que essas duas realidades, essas duas dimensões eram inconciliáveis, impenetráveis, antagônicas em si mesmas, impossível de se criar qualquer ponte entre ambas, pelo fato de que a dimensão material, julgava-se, era eminentemente má, e a dimensão espiritual, pensava-se, era intrinsecamente boa. Então, como nós somos seres espirituais amarrados e aprisionados à matéria, o gnosticismo postulava que a única maneira do ser humano ir se salvando era através da penetração do mais vasto conhecimento possível que inundasse a interioridade, o espírito humano, e enquanto isso a pessoa ia mortificando através de ascetismos variados a sua própria vida e dimensão física. Isso quando era bom. Mas havia um outro grupo de gnósticos que dizia o seguinte: já que o mundo espiritual e o mundo material não tem nada a ver um com o outro, então nós devemos viver para alimentar com saber filosófico o nosso mundo interior e espiritual, e não importa aquilo que o nosso corpo faça. Por isso havia uma corrente do gnosticismo que se entregava de maneira oposta àquela corrente que vivia em ascetismos e empurismos. Essa outra corrente se entregava aos bacanais e à vida mais devassa possível, porque o raciocínio era de que o que se faz com o corpo não tem nenhuma implicação no mundo espiritual. Pois bem, o gnosticismo penetrou a igreja dos primeiros dias, e, por exemplo, quando você ler aí a carta de Paulo aos Colossenses, tenha sempre em mente que muito daquilo que Paulo está dizendo é uma resposta ao problema do gnosticismo dos dias dele. Por exemplo, quando você lê aí em Colossenses 2, no capítulo 2, no verso 9, a afirmação de que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, essa é uma resposta de Paulo às questões do gnosticismo, porque ele está dizendo que em Jesus não há dicotomia. Em Cristo, a realidade total da vida se sumariou, se resumiu, e ele é Deus habitando em carne, sem nenhuma incompatibilidade. No entanto, queridos, o problema do gnosticismo não está de todo resolvido. O gnosticismo continua extremamente vivo no meio da igreja evangélica, porque a gente observa que entre nós continua a haver um dualismo, uma dicotomia grande entre matéria e espírito. São poucas as pessoas que têm uma percepção da fé que integre as várias dimensões da experiência da natureza humana. Na maioria das vezes a gente ouve falar em coisas materiais e em coisas espirituais, como se fossem mundos estanques e separados, e intransponíveis em si mesmos. O docetismo era o gnosticismo aplicado à cristologia. Eu quero explicar isso um pouquinho melhor. O que se
dizia, na perspectiva do gnosticismo, era basicamente o seguinte: que se a matéria era má e o espírito era bom, então ou Jesus, para ser homem, não era Deus, ou Jesus, para ser Deus, não podia ser homem. Acontece que ninguém podia sair dizendo de cara que Jesus não era Deus. Então, o que se postulava é que ele era divino, porém, não era humano. E o que se via na vida de Jesus era o dokel, ou seja, a aparência. O docetismo vem da palavra grega dokel, que quer dizer parecer. Então ele não era um homem, ele apenas parecia com um homem, mas de fato não era. Agora, a prova de que o docetismo continua vivo entre nós se traduz pelas seguintes realidades bastante notadas no nosso meio. Por exemplo, o nosso excesso de cristologia e a nossa escassez de jesuologia. O que eu estou querendo dizer com isso? É que entre nós pensamos muito no Cristo glorificado, no Cristo que pervade todas as coisas, no Cristo absolutamente já afirmado como estando acima de todas as ambiguidades humanas, o Cristo que atravessa as paredes. É a esse Jesus todos nós amamos profundamente e o temos nítida e absolutamente divino nos nossos corações e nas nossas mentes. Mas eu conheço muito poucos cristãos que realmente conseguem transformar a sua consciência cristã em alguma coisa que passa decisivamente pela compreensão de que Jesus é absolutamente fascinante, não depois de ressuscitado, quando absolutamente cristificado, mas enquanto ser humano, vivendo todas as ambiguidades no meio de todos os condicionamentos da nossa experiência humana. Então, entre nós, há muita cristologia, mas há muito pouca jesuologia. São poucos aqueles que estão preocupados com a vida de Jesus enquanto fenômeno que acontecia na história e em meio a todas as ambiguidades do nosso existir comum. Uma segunda razão pela qual eu lhes digo que o docetismo continua muito vivo entre nós, evangélicos, é por causa da nossa incapacidade de ver a Jesus como nosso modelo humano. Normalmente nós elegemos uma outra pessoa para ser o nosso modelo, mas Jesus não. Eu já mesmo ouvi uma pessoa muito cristã e de escola e de pedigree religioso bastante acentuado dizer, uma ocasião após me ouvir falar sobre a humanidade de Jesus como referência para o nosso existir, para a nossa caminhada humana, o seguinte: mas pastor Caio, isso foi com Jesus. E para nós não dá para ser assim. Nós temos que eleger outros padrões. Então, quando fica bom, a gente ainda fica com Paulo, né? Digo eu. Mas normalmente a gente pensa no presidente da denominação, alguma coisa assim, num herói da fé mais próximo. Mas em Jesus mesmo, não. Só que hoje em dia esse negócio de ficar com o presidente da denominação fica meio perigoso. Ontem à noite nós vimos no Fantástico o que o presidente da denominação pode estar oferecendo como projeto e como padrão de vida. Muitas vezes não passa de ser vergonhice. O que de fato nós precisamos recuperar é a nossa noção e o nosso compromisso com a ideia de que Jesus tem que ser o nosso modelo humano de existência. E nós não podemos mais continuar dizendo que esse tipo de vida, esse projeto é só para Jesus, para nós não dá. Outra vez eu lhes digo que o docetismo continua muito vivo no nosso meio por causa da nossa banalização das emoções e sentimentos humanos de Jesus. E nós nos referimos a eles como se fossem meras representações de Cristo. De fato, é bom confessar, a maioria de nós lê os evangelhos e quando vê coisas como Jesus chorou, Jesus se surpreendeu, Jesus exclamou, Jesus teve fome, Jesus qualquer coisa, a gente está sempre achando que foi uma teatralização dele. Era Deus para fazer de conta que estava aqui entre nós e vivendo nos nossos condicionamentos. Ele deu uma de humano. Mas de fato não era bem assim, se nós não verbalizamos isso, mas intimamente é assim que nós pensamos que as coisas eram. Meus queridos, o que nós esquecemos
é que a humanidade de Jesus realça a sua própria divindade. E eu quero que você tenha isso em mente, pense e reflita seriamente a respeito deste fato. A humanidade de Jesus realça a sua própria divindade. Isso porque é mais Deus quem pode sê-lo enquanto homem. E ainda, é mais forte quem tudo pode vencer enquanto fraco. E mais, possui total onisciência quem tudo pode ver com o minúsculo olho humano. Quando eu me converti, eu era muito cristológico. A minha relação com Jesus era muito a do Cristo metafísico, que está sobre todos nós, penetrando, pervadindo todos os recônditos da nossa experiência humana e tudo. Mas com o passar do tempo, essa referência cristológica foi ficando assim muito etérea, muito abstrata para mim. Eu comecei a desejar perceber as consequências práticas da cristologia na história, e a única maneira de perceber foi na contemplação de Jesus enquanto se movimentando pelos caminhos da nossa existência há 2000 anos atrás na Palestina, aparecendo como protótipo, como modelo, como arquétipo, como referência para mim e para você, para qualquer um que queira ser cristão e que queira discernir a cara de Deus, o jeito de Deus, a fisionomia de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus e as intenções de Deus. Quem quiser saber como Deus é, deve olhar para Jesus, e quem quiser saber como o homem deve ser, deve olhar para Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível e Jesus é o homem absoluto, total.